A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando em Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 19 e hoje vamos ver os versículos 11 a 20. O título da mensagem é A Sova nos Filhos de Seva. Leio assim a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Deus abençoe a sua palavra. Paulo, como vimos, está em Éfeso. É a terceira vez que ele vai, ou primeira, segunda, terceira, quarta vez que ele vai em Éfeso. Por que Paulo ia tanto em Éfeso? Éfeso, como já vimos, uma cidade grande no centro da Ásia. E ele tinha uma missão lá, mas ele ainda não tinha noção da grandeza da obra que ele ia fazer naquele lugar. Ele começou desta vez ali, mais uma vez, pregando nas sinagogas, até que ele foi impedido de continuar o ensino na sinagoga. Então ele foi para uma escola de um homem chamado Tirano, e ali separou-se um lugar para ele, um momento para ele, onde ele pôde dar aulas do Evangelho. E muitas pessoas se converteram, e nós vimos que aquela ação de Paulo naquela escola atingiu toda a Ásia. O Evangelho se espalhou por toda a Ásia. Paulo era um homem trabalhador, um homem envolvido com a palavra de Deus, tinha o coração na obra, e Deus o abençoava. E assim crescia a obra do Senhor naquele lugar. Agora chegou a hora da ação de Paulo entrar com ímpeto no mundo da magia negra, no mundo da feitiçaria, da superstição, no mundo do ocultismo. E ele, sendo usado por Deus, ele vai chamar a atenção destas pessoas. Em primeiro lugar, vamos ver as coisas maravilhosas que Deus fazia por intermédio de Paulo. Nós lemos nos versículos 11 e 12 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que
Até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, ficavam curados. E os espíritos malignos também. Muitos milagres, muitas libertações. E as notícias foram se espalhando por toda a Ásia. E as pessoas vinham de vários lugares, traziam pessoas enfermas, deitavam elas ali para onde passasse Paulo e orasse sobre elas, fossem curadas. E cresceu de tal maneira aquele movimento que eles traziam peças de roupa, e traziam toalhas, lenço, e talvez encostasse em Paulo e depois levasse sobre essas pessoas enfermas. Eu quero acreditar que Paulo não tinha lá uma pilha de lenços ou toalhinhas que ele mesmo usava e enxugava seu suor e dava para as pessoas. Não era esse o objetivo dele, mas sim partia das pessoas. O importante aqui é que não era Paulo quem curava e nem os objetos quem curavam. Quem curava era Deus. Isso fica muito claro na palavra de Deus. Era impressionante a obra. E aquelas pessoas com vários tipos de doenças eram curadas. Isso é importante. Às vezes fixam em algumas situações que não é o objetivo da palavra de Deus. Muitas pessoas querem usar esta situação como padrão. Então colocam lenços, toalhas, roupas e objetos ungidos para que levem para sua casa e coloquem sobre os doentes, e não dá certo. Por que não dá certo? Porque era algo para aquele instante, para aquele lugar. Paulo mesmo nunca mais usou nunca mais se consta que Paulo teve uma situação como esta. Foi algo para aquele lugar. A multiforme sabedoria de Deus age de diversas maneiras. As pessoas querem padronizar e chamar atenção para um aspecto, muitas vezes com interesses de tirar lucros da situação, de explorar a ignorância das pessoas, muitas vezes. Deus é quem curava pela mão de Paulo. Deus pode conceder e concede muitos dons de cura. Pode sim, o dom é de Deus. Não é a pessoa como se Deus desse, olha, você agora daqui para frente vai ter o dom de cura e ele vai ter para sempre. Não, o dom continua sendo de Deus. Deus dá e tira quando ele quer porque é de Deus. Você pode ser usado numa oração e alguém pode dizer, olha, a sua oração foi tão importante que curou o enfermo, curou a minha enfermidade. E depois você tenta fazer de novo, orar por outra pessoa e a pessoa não é curada. Porque é Deus quem cura, não somos nós. Nós pedimos a Deus, por isso é que nós oramos. Muitas pessoas querem ter o poder. Paulo tinha muitos dons. Paulo falava muitas línguas estranhas, mas ele não queria usar nenhuma delas para falar na língua que entendessem. Paulo tinha o dom de cura usado naquele momento, em outros talvez não. Como nós vimos que amigos de Paulo ficaram doentes. E por que não foram curados? Porque quem cura é Deus. Deus é quem fez estas coisas maravilhosas através da vida de Paulo. E por quê? Porque Paulo era trabalhador, porque Paulo se expunha, Paulo viajava, Paulo entregou a sua vida para o ministério. Ele deu a sua vida, deu por inteiro. Ele não quis nada para ele, tudo é teu, Senhor, usa para a tua honra, para a tua glória, usa na obra para a salvação de almas. E Deus então usava a vida dele. Você também pode ser usado, mas faça como Paulo, entregue-se por inteiro. Aliás, foi esse o tema da pregação do Nicolas pela manhã. Em segundo lugar, Deus desmascara a falsidade. Olha o verso 13. E alguns dos exorcistas ambulantes, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Judeus itinerantes, andavam aí pelo mundo, ganhando dinheiro
expulsando demônios das pessoas. E agora estavam ali em Éfeso essas pessoas. E eles viram Paulo, que expulsou muitos demônios, muitos espíritos malignos, como nós lemos na palavra de Deus, e viram a estratégia de Paulo, que para Paulo não era estratégia, ele estava ali pregando o evangelho, era Deus quem fazia a obra, e ele viu que usando o nome de Jesus, ele conseguia fazer aquelas obras, principalmente a de expulsar demônios. Então eles vão usar a palavra de Jesus junto com as palavras dele, aquelas expressões estranhas que eles usavam para expulsar demônio, que muitas vezes era desconhecida das pessoas, que na verdade nem eles conheciam, e eles então somaram a tudo aquilo o nome de Jesus. E eles chegam então na casa de uma pessoa e vão lá expulsar o demônio da pessoa. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Ele era judeu e era sacerdote. Só não se sabe dizer se ele era um sacerdote do judaísmo ou se ele já era um sacerdote ali envolvido com a idolatria reinante na cidade de Éfeso, junto com aquelas sacerdotisas nos templos pagãos. Era um sacerdote e era judeu. Mas se fosse um sacerdote do judaísmo, não estava em Jerusalém no templo, estava na Ásia, estava também itinerante pelo mundo, juntamente com os seus filhos. E eles foram à casa deste homem e chegaram lá, cheios de si, usando o nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles nem conheciam Jesus, mas usaram o Jesus que Paulo conhecia. E o espírito maligno, falando através da pessoa que possuía, disse: conheço a Jesus. São palavras da boca do homem, mas da mente do espírito maligno. Conheço Jesus. Ele conhece, ele sabe quem é e ele teme. Mas na boca daquelas pessoas não tinha valor. Bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando nele aquele homem, levado pelo espírito maligno que possuía, pegou 2 deles ali e bateu neles de tal maneira que eles saíram feridos, nus, correndo, fugindo do espírito maligno. Conheço Jesus, disse Satanás, através daquele homem possesso. E eles mesmos não conheciam. Muitas pessoas querem falar o nome de Jesus sem conhecer. Quantas pessoas não conhecem Jesus? Não teve experiência pessoal com Jesus, mas o nome Jesus está na boca deles. Eles falam de Jesus, usam o nome de Jesus como amuleto. Tem Jesus escrito na parede, nos carros deles. Está tatuado Jesus no peito, nas costas de pessoas envolvidas com drogas, com crimes e outras coisas mais, mas está lá escrito o nome Jesus, como se fosse um amuleto. Não são convertidos. Pessoas envolvidas com feitiçarias clamam o sangue de Jesus sobre a vida deles. Isso é tomar o nome de Deus em vão. A lei de Moisés, a lei que foi dada por Deus a Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, nós temos lá o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós seguimos os mandamentos, todos os mandamentos, com exceção do sábado. Por que o sábado não? Porque Jesus ressuscitou no domingo. No domingo os cristãos se encontravam e não no sábado. Mas vocês não seguem os mandamentos? Sim, todos aqueles que Jesus nos colocou para seguir. Esse ele não colocou, porque ele sabe. Ele tirou o 7º dia, e colocou no primeiro dia da semana, no dia que partimos o pão. E em terceiro e último lugar, Deus destrói a fortaleza do inimigo. No versículo 17, nós lemos: isso foi notório
a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E muitos dos que tinham crido se converteram. Vinham confessando e publicando os seus feitos de feitiçaria, os seus feitos na magia negra, do ocultismo. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros com receitas de feitiços e queimaram. Éfeso, nos diz os historiadores, era um dos maiores centros de idolatria da Ásia. Feitiçaria é mentira. Quantas pessoas estão brincando com a feitiçaria? Colocam bruxinhas, chapéu de bruxas, vassouras pendurada nos retrovisores dos carros. Em casa colocam duendes, colocam pirâmides. Não brinquem com o Satanás. Usem a palavra de Deus. Usem versículos para enfeitar o seu lar. Não fiquem atraindo os ensinamentos de Satanás para a sua vida. Feitiçaria é engano de Satanás. É satanismo, com outro nome. Quantas vezes, até mesmo dentro de igrejas que se dizem cristãs, está lá a feitiçaria, o ocultismo. Estão lá consultando, muitas vezes, o diabo, deixando ele falar dentro da igreja. Mas só se deixa enganar quem não conhece Deus. Mesmo aquele que conhece Deus, conhece um pouquinho da palavra de Deus, já não se deixa enganar. Você pode fazer um teste com você mesmo e verificar. Eu não sou nenhum teólogo, não conheço tanto a Bíblia, mas a mim não engana. Eu sei que feitiçaria não é de Deus. Eu sei que esse negócio de bruxinha, de Halloween, essas coisas não são de Deus. O pouco que eu sei já não deixa eu cair nas artimanhas de Satanás. O importante que aconteceu ali é que a palavra de Deus foi pregada e o nome de Jesus foi conhecido e as pessoas se converteram e a verdade chegou ali e tomou conta do coração daquelas pessoas e a mentira que reinava teve que sair, foi expulsa daquele lugar. Percebeu-se que Satanás coordenava tudo aquilo, mas agora Satanás não domina mais, agora Deus está agindo naquele lugar. E o povo então se converte, abandonam a sua feitiçaria. E aqueles que tinham em casa os seus livros, manuais de feitiçaria, começaram a trazer na praça pública e fizeram um monte grande, de alto valor, como vimos na palavra de Deus, e tocaram fogo. Algumas pessoas poderiam olhar aqueles livros, mas esse livro é muito caro. Não tem valor nenhum. Eu não vou nunca mais ler esse livro e não quero que ninguém mais leia esse livro. Quantos andam atrás de literatura do Satanás, literatura de imoralidade? Rasgue tudo isso, queime tudo isso. A palavra do Senhor foi vitoriosa na cidade de Éfeso. E dali a luz que brilhou em Éfeso atingiu a toda a Ásia. E continua agindo e chegou a nós neste mundo. Vou concluir. Que mudanças aquelas pessoas experimentaram? Da mentira para a verdade, das trevas do ocultismo para a luz. E eles então creram, aceitaram Jesus e vieram publicamente confessando os seus pecados, queimando todo aquele lixo que tinham dentro de casa.
eu não posso terminar esta mensagem sem chamar este exemplo deste povo para a nossa vida. Nós que já conhecemos a Jesus, nós que já somos convertidos, nós que vamos usar o nome de Jesus propriamente, com propriedade. Nós que não vivemos na mentira, vivemos na verdade. Nós que fomos libertos, nós que somos nova criatura, nós que cremos, nós que confessamos, será que queimamos tudo aquilo que não presta? Será que queimamos tudo aquilo que não presta da nossa vida? Será que tem coisa impregnada em nós que precisa ser tirada? Tal como orgulho, teimosia, maledicência, imoralidade. Você que ainda não aceitou Jesus, faça um apelo para você, para que você busque conhecer mais a Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. É Ele quem vai fazer a grande obra na sua vida, tirar tudo aquilo que não presta. Quantos estão perdidos na pornografia? Quantos estão envolvidos em obras terríveis das trevas e querem sair? Jesus é o caminho, Jesus é a solução. Meus irmãos, deixo uma última palavra. O nosso Deus é radical. Ele é radical. E Ele quer nos limpos, radicalmente limpos. Ele quer o nosso ser por inteiro, não metade, não o dízimo, como disse o Nicolas pela manhã. Ele quer 100% do que nós somos e do que nós temos. Entregue tudo para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.